E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, é nesse espaço que eu falo em defesa de uma outra educação escolar para o Brasil, mas também uma outra educação política e reflexões na área do comportamento que trazem impacto na política. No vídeo de hoje eu dou sequência para falar sobre a social-democracia no Brasil. No vídeo anterior eu usei uma conceituação pelo entendimento do Cabreira e para ele a social-democracia brasileira seria uma variante moderna e ética da prática política reformista dentro do capitalismo. No vídeo de hoje eu quero ajudar aí dentro desse processo de conceituação e para isso eu estou utilizando um texto do Fernando Henrique Cardoso escrito nos anos 90 para definir o que seria uma social-democracia brasileira, tendo como comparação o SPD alemão. A social-democracia, para o Fernando Henrique Cardoso, é uma corrente ideológica feita pelos trabalhadores originalmente, juntamente com os sindicatos, na busca de melhorar as condições de vida do povo, corrigindo injustiças sociais, distorções dentro de um regime democrático. E, seguido disso, a defesa das liberdades, porque as liberdades individuais é que permitem a organização dos trabalhadores e a participação deles nesse processo, porque afinal as conquistas dos trabalhadores não cairiam do céu. Para ele, ser um social-democrata é ser alguém com senso crítico. Só alguém com senso crítico para perceber as injustiças sociais da sociedade, a capacidade de encarar essas distorções e de fazer as críticas, de se opor às distorções sem ter medo, mesmo que para isso você corra o risco de ser um sonhador. Para ele, era melhor ajudar do que ficar parado no tempo, agarrado a privilégios, ideologias e conveniências políticas. E que para isso tenha a democracia como um denominador comum, porque você não consegue fazer absolutamente nada sem a democracia, ainda mais se falando do Brasil, que é um país que vem com pouco tempo de democracia. Isso é um fator muito importante quando a gente olha o nosso histórico golpista, o nosso histórico centralizador, autoritário. O fator da democracia, ele é importante demais porque é ele que vai dar o espaço para que as conquistas dos trabalhadores sejam, além de feitas, além de organizadas, que nesse processo também se acumule as vitórias dos trabalhadores nessa luta, nessa organização. E a democracia, ela é o valor essencial, fundamental para que as conquistas dos trabalhadores se acumulem no longo do tempo. A social-democracia, para ele, é contrária à tese de Estado mínimo. O Estado, ele tem que ter um tamanho necessário para que realize as suas funções orgânicas e que o mercado e a livre concorrência sozinhos não dão conta de harmonizar os interesses particulares e coletivos da sociedade. Sem isso, o que se tem é uma democracia oligarquizada. E a social-democracia tem responsabilidades diretas em relação ao bem-estar social da população, ao combate à injustiça social e também ao combate às distorções que são geradas tanto no capitalismo quanto no Estado em relação ao apego ao patrimonialismo e aos privilégios. Defender o desenvolvimento do país sem a marginalização, se preocupar com as reformas sociais, de garantir o avanço da ciência e da tecnologia, pensar em políticas sociais democratas que ajudem na valorização do trabalho e na distribuição de renda, porque para ele esse era um dos fatores fundamentais. E a social-democracia, como uma orientação democrática, ela luta contra a tirania, seja da esquerda ou da direita. Ele vai trazer outros valores que são representantes de uma social-democracia brasileira. Por exemplo, o acesso à informação, o pluralismo partidário, eleições livres. Dá a ideia de se ter um Estado
eficiente para que ele tenha responsabilidades. O Estado ele não pode ser um caudatário do mercado apenas, fazendo com que o mercado manipule o Estado e que a concentração de poder econômico sobreponha todas as outras necessidades sociais do Brasil como um todo e da nação como um todo. Então, para ele, a social-democracia se fala de um Estado orgânico em que se pressupõe controles, que se tenha freios e contrapesos para a política e para a economia, porque senão os mais pobres sempre pagarão a conta mais cara, sempre pagará o preço mais alto de todo o descontrole, de toda distorção que o Estado gera e que a sociedade paga um alto preço por isso. Porque a função principal da social-democracia europeia foi de redistribuir a renda criada no capitalismo. Na social-democracia você tem que ter um mercado que formula as riquezas e você tem que ter um Estado para que redistribua essas riquezas. Então, antes de pensar em redistribuir, a gente tem que pensar em quem vai criar essas riquezas. E a parte mais importante dessa questão é a revolução educacional. Esse texto ele já mostra a preocupação com a educação do país semi-analfabeto. Para ele era preciso uma educação de qualidade que implicaria numa melhor redistribuição de renda. Não se pode falar da distribuição de renda somente com a transferência de dinheiro, mas sim com as melhorias das condições estruturais da educação para que ela refletisse na construção de um cidadão completo. Somente os resultados de uma boa educação na economia é que vai impulsionar o país a andar para frente, porque além de melhorar a distribuição de renda, seria aí uma forma de se ter aumentos reais do salário mínimo e assim ajudar o país a ter uma justiça social melhor e fazer com que a distribuição da renda fosse mais igualitária. Outros aspectos que ele vai falar dentro desse lado social de uma social-democracia seria a questão das terras e da reforma agrária. Não daria para falar de social-democracia sem a distribuição da terra e da questão da reforma agrária. Assuntos também que refletem na conjunção de um estado de bem-estar social. E lá naquele tempo fala sobre o meio ambiente. Não se trata só de preservar a natureza. O meio ambiente ele virou um ativo econômico e no Brasil do Bolsonaro a gente vê o quanto que esse ativo foi jogado fora. Como a política é feita de precedentes, a gente não pode atribuir esse antiambientalismo exclusivamente ao Bolsonaro. Isso é coisa que o PT plantou e em outros vídeos eu vou poder falar isso. Da necessidade de se ter um Estado orgânico, porque desde a década de 30 o Estado tem transferido massivos recursos para grupos privados. E no lugar de combater a desigualdade social, ele acaba beneficiando a classe dominante. No lugar de se ter uma educação pública de qualidade, parte do dinheiro do Estado vai para alimentar aqueles que já estão mais do que alimentados. E para que o país rumasse no sentido de se ter uma social-democracia de verdade, era essencial a eliminação dos privilégios como uma forma de se praticar uma democracia de verdade. Então é isso. Com esses dois vídeos eu já consigo dar uma conceituação do que significa a social-democracia para a gente entender o que ela é. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para vocês ajudarem a projetar ele para mais pessoas. Conto com vocês, se inscreva no canal, ative as notificações, apresente esse trabalho para um amigo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!